A Clínica Espiritual, por T. Austin Sparks. Capítulo 4. Unidade com Cristo e relacionamento mútuo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e não poucos dormem. 1 Coríntios 11:30. Nas palavras acima, o apóstolo dá a nota que fez depois de realizar uma clínica espiritual em relação às doenças e debilidades entre os crentes de Coríntios. De fato, ele vai além e dá a razão da morte de não poucos. Evidentemente, as coisas estavam muito ruins lá quanto ao físico. Aliás, e ainda como uma parte impressionante do todo, é impressionante que tanta doença física e aparente morte desnecessária estejam entre aqueles que foram ditos atrasados em nenhum dom, incluindo o dom da cura. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12:9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Agora, vamos esclarecer este terreno dizendo enfaticamente que havia uma razão definida para essa condição, e evidentemente uma que se baseava em um estado de coisas que deveria ser conhecido como errado. Isso significa apenas duas coisas. 1. Todas as doenças, enfermidades e morte não são devidas a um pecado específico por parte do aflito. Isso certamente não é preciso dizer, mas dizemos fortemente para que nenhum sofredor seja condenado desnecessariamente. Há muitos sofredores na vontade de Deus. A outra coisa é que deve ter havido um conhecimento que colocou esses crentes na categoria daqueles que sabiam melhor e não estavam pecando por ignorância. Seria realmente uma coisa grave se os conselhos divinos decidissem que tal pronunciamento definitivo deveria ser feito onde as pessoas fossem totalmente ignorantes de seus pecados e ações erradas. Todo o dom desta carta mostra que o estado das coisas exigia palavras severas e não conselhos brandos. Isso nos leva exatamente ao ponto desta palavra em particular. Há um princípio que queremos indicar. A natureza real de não discernir o corpo não é o objeto de nossa investigação. O princípio é este. Se alguém ou qualquer corpo do povo do Senhor veio a conhecer a verdade divina em geral ou particular, e deve ter definitivamente ou ostensivamente defendido, eles entraram em contato não com doutrina abstrata, mas com o Deus vivo e com aquilo que o envolve. O efeito deve ser positivo para a vida ou para a morte. Eles nunca podem permanecer como eram antes. Mais cedo ou mais tarde haverá um problema. Caso essa verdade divina tenha chegado a eles, ou eles tenham chegado a seu caminho em algo mais do que uma mera tradição, isto é, por uma verdadeira obra em primeira mão do Espírito Santo, as questões serão mais imediatas e positivas. Deve tal povo, como neste caso básico em Corinto, conhecer por um ministério do Espírito Santo a verdade de a unidade vital essencial dos crentes com um Cristo crucificado e ressurreto, implicando sua própria morte para a vida do ego e ressurreição para viver de agora em diante para ele, e então trazer sua velha vida natural positivamente para o novo reino. Eles devem enfrentar o impacto do golpe mortífero da cruz, ou eles devem saber a verdade de a unidade essencial e a relação de todos os crentes como um pão, um corpo, e então agir de qualquer maneira que viole definitivamente essa relação, deve sofrer as consequências de se afastar da cobertura e salvaguarda que, em alguns indefinida, mas muito real, está ligada à corporação espiritual. Aí está. E se entendermos as leis e o funcionamento dos valores protetores de nossos corpos físicos e percebermos como um relacionamento perturbado na função
leva ao sofrimento e à morte, a menos que seja corrigido. Devemos saber que Deus constituiu todo o universo físico sobre princípios espirituais. Além disso, devemos perceber que o termo corpo para a igreja não é mera metáfora, mas algo muito real. Simplesmente não é possível aceitar qualquer revelação divina sem estar envolvido em seus princípios e sofrer se esses princípios forem violados. Então, o apóstolo diz, por esta causa, ou seja, a razão é esta: você não pode professar que Cristo é Senhor e então ser seu próprio Senhor. Você não pode ser um membro de uma família e ignorar a família e ser como se fosse a família. Você não pode ser membro de um corpo e então fazer seus próprios planos e realizar seus próprios arranjos sem levar em conta as leis de parentesco. Isso traz suas próprias leis de retribuição, mas há o Espírito Santo a ser considerado e levado em consideração. Podemos errar e falhar e as correções do Senhor serem suaves, mas a questão da responsabilidade é aquela que varia de acordo com a oportunidade, privilégio e posição.